Oi, tudo bem? Eu me chamo Maria Vitória. Sou aluna da Escola Tiros de Guerra, do 4º ano. E hoje eu vim fazer uma reportagem para uma pessoa da terceira idade para comemorar o aniversário da nossa querida cidade de Santo Antônio de Jesus. Agora eu vou fazer a reportagem. Qual é o seu nome completo? Meu nome é Conceição Maria Sampaio Silva, sou conhecida como Concha Sampaio. Qual é a sua idade? 68 anos. Eu nasci no dia 16 de novembro de 1956. Em que bairro a senhora mora? Hoje eu moro no bairro da Urbizum. Há quantos anos a senhora mora em Sales? Olha, eu nasci em Santo Antônio de Jesus, na zona rural, bem especificamente lá da Boa Vista, um lugar que chamava Mata. Eu morei em várias ruas da cidade de Santo Antônio de Jesus e há 48 anos eu moro aqui na Urbizum. Como era Santo Antônio de Jesus quando a senhora era criança? A Santo Antônio de Jesus era muito engraçada, né? Para mim era a melhor cidade, porque eu também não entendia nada. A feira era ali onde é a igreja matriz, na praça central, da Praça Padre Mateus. E o pessoal vinha para... Não tinha carros, eram mais animais, né? E era uma cidade, do jeito que eu imaginava, era uma cidade boa, porque era a minha cidade. E eu sempre gostei de valorizar o que era meu, né? Dar valor ao que é meu. Então, como eu também não conhecia outras cidades, para mim, Santo Antônio de Jesus era que estava no auge, né? E ela mudou muito, né? Depois, quando eu cheguei, isso aí era na minha infância, depois eu fui para a adolescência, e acompanhei mais o crescimento de Santo Antônio de Jesus, que não consegui alcançar mais a linha de trem, tinha um trem que viajava para Nazaré, Salvador, eu não conseguia alcançar, né? Na minha infância, eu vivia mais pela zona rural e aí não vi mais. Quando eu cheguei a chegar na cidade, já não existia mais a linha de trem. O que a senhora mais gostava de fazer antes e por algum motivo não faz mais? A brincar. Porque eu brincava de criança adulta, porque eu queria ser criança quando eu era criança, mas eu não conseguia. Porque eu não tive a oportunidade de ter a oportunidade que vocês têm, de ir para a escola no tempo certo. E aí eu já fui para a escola depois de grande, depois de casado, não tive a oportunidade de brincar de boneca. Então eu já vou trocar a sua pergunta, que eu não fazia e agora eu faço, que é brincar de boneca. Eu tenho minhas bonecas, que eu não fazia isso antes porque trabalhava. O trabalho me chamou muito cedo para poder sobreviver. Enquanto isso ficou de lado a escola, eu só vim estudar depois que já estava casada, mãe dos meus filhos, porque o meu esposo me botou para estudar, porque eu tinha um sonho em ser professora. E hoje, para a glória de Deus, eu sou professora. A senhora consegue perceber as mudanças que aconteceram no seu bairro? Sim, muito. É porque quando eu cheguei aqui, no dia 6 de abril de 76, não tinha essas praças, não tinha rua calçada, não tinha asfalto. Era um caminhãozinho, andava uma pessoa atrás da outra, de mato. Tinha as casas, tinha os moradores, mas não tinha nada disso aqui desse bairro, né? Aí foi com os tempos que foi chegando os prefeitos, que foi calçando primeiro em 77, 76. O prefeito Cecílio Pinto de Queiroz deu o primeiro calçamento, depois veio Álvaro Bessa que deu um conserto, e aí foi chegando outros e foi fazendo, né? E aí foi fazendo as praças no governo de Evaldo Rosa. E depois agora, para a glória de Deus, o Senhor abençoou, que nós temos um prefeito mais que abençoado, que botou agora asfalto na minha rua, no meu bairro, na minha porta passa asfalto. Eu sou chique, bem. Santo Antônio de Jesus é chique, eu sou chique, e o meu prefeito é o melhor prefeito do mundo. O que a senhora acha da geração, né, das crianças de hoje em dia? Eu fico triste e alegre ao mesmo tempo. Como eu sou professora, sou vice-diretora de uma escola de bairro carente, né? E aí eu vejo que as crianças não são mais as mesmas de antigamente, não pensavam como antigamente, porque hoje tem as redes sociais que influenciam muito, né? E os pais, às vezes, por sua vez, não são todos, mas a maioria, para se ver livre das perguntas das crianças, da aperreação das crianças, toma o celular, vai para o quarto jogar, vai brincar, para eles se verem livres, e as crianças se dispersam das coisas que é interessante. Criança tem que ser criança, criança tem que brincar, criança tem que estudar, tem que ter as coisas reais da vida. Mas as redes sociais atrapalham muito as crianças a serem crianças hoje. Eu digo que o que atrapalha as crianças a serem crianças, do jeito que elas deveriam ser, são as redes sociais. Conte uma história engraçada que você lembra de Sales. É muito engraçado. São muitas histórias, mas eu tenho uma específica. Quando eu ainda não ia para a escola, que eu assistia o desfile de 7 de setembro, de aniversário da cidade, só gostava de ver as balizas. A banda marcial e as balizas. E eu queria ser baliza. Como era que eu ia ser baliza se eu nem na escola não estava?
né? E aí, então, eu disse, não, eu vou ter que estudar. Mas eu trabalhava, não conseguia estudar. Mas quando eu me casei, eu disse, meu marido, eu quero ser professora. Eu não sabia nem fazer meu nome, como era que eu queria ser professora? Mas ele investiu nos meus sonhos. Então, Deus é sempre bom que bota um anjo na vida da gente na hora que a gente mais precisa. E ele me botou para estudar. E eu, como eu sonhava, eu via que ele ficava cá do outro lado, jogando também, querendo descer para pegar a varinha, para pegar o baleado, nada, mas eu não conseguia. Eu não conseguia, também eu queria estar no meio do povo lá, para aparecer. Eu sempre quis ser, ser assim, vista por alguém. Mostrar o que eu sabia fazer e o que eu poderia fazer, que eu podia ser útil na sociedade. Eu, independente que eu nem sabia o que era sociedade, para mim todo mundo era igual, não tinha sociedade, todo mundo era igual. E aí, quando eu fui para a escola, quando eu já estava na quinta série, aí eu disse a meu marido, eu queria sair na banda, eu quero realizar meu sonho. Você vai sair na banda, meu amor, você vai sair na banda. O que é que precisa? Eu digo, eu tenho que falar com os professores. Aí o professor, cada um ficava olhando para mim, porque eu já tinha 24 anos, 25 anos na quinta série. E aí, falou com os meninos, não, ela vai ensaiar, vai sair na banda. E eu tive a honra de sair na banda, ó. O meu marido, aqui a banda marcial do Colégio Estadual Francisco da Conceição Menezes, onde pela primeira vez eu saí na banda. Eu saí várias vezes em várias bandas, do Colégio Técnico, quando eu estudava contabilidade, do Colégio Estadual, quando eu fazia da quinta à oitava série. Desfilei também com Rômulo Almeida. E hoje, para mim, isso aqui tudo não é coisa passageira. São coisas que marcaram a minha vida, a minha história. Então faz parte da minha história, Santo Antônio de Jesus, a cidade que eu amo, que eu nasci, eu cresci, eu reproduzi. Eu envelheci e continuo envelhecendo aqui, mas produzindo, sendo aquilo que eu gosto de ser professora. Hoje eu sou muito mais do que eu queria ser, porque eu tive a oportunidade. E a minha cidade é o meu amor, que ela me deu a oportunidade de sofrer, mas de vencer. Eu venci porque eu sofri e tive paciência de esperar, porque eu tive assim, ó, os professores que me deram a oportunidade, foi o mundo. Porque eu tive uma faculdade que não tinha parede, não tinha porta, não tinha janela e nem telhado. Sua excelência, o mundo. E também tive uma coordenadora pedagógica que me ajudou a enfrentar as coisas, o tempo que eu ia conseguir, tudo, que eu ia ter cada coisa no meu tempo, e depender das minhas condições, que foi Sua Excelência a vida. E o tempo, Sua Excelência, o tempo, o meu mestre maior, o tempo, porque ele disse para mim que haveria um tempo para cada coisa. E eu aprendi e esperei com paciência que teve-se realmente para mim um tempo para cada coisa. E hoje eu sou radialista, sou mãe, sou avó, né, sou professora, trabalho na sociedade, faço trabalho social também na sociedade, sou evangélica pela misericórdia de Deus. Primeiro foi Deus, porque se não fosse Deus que tivesse me escolhido, eu não estava aqui para contar essa história da minha cidade. A minha cidade tem praças, a minha cidade tem tudo que eu poderia ver, tem shopping. Então, assim, tem um bom administrador, tem os administradores diretos e os indiretos também. E eu tenho a honra de ter, pela primeira vez na minha vida, um prefeito negro na cidade. Girivaldo Deolino foi o primeiro prefeito negro que Santo Antônio de Jesus teve, para a glória de Deus. E é um prefeito humano, uma pessoa boa de coração e que pensa no outro, e que ele vê de baixo também. Então ele era camelô e por isso ele pensa no outro também. Agora, para finalizar a entrevista, defina a sua cidade em uma palavra. Meu amor. Minha cidade é meu amor. Eu amo a minha cidade é o meu amor. E eu vesti as cores da minha cidade, ó, a minha bandeira azul e vermelho. Faltou o branco também, o amarelo, mas eu estou a caráter dos banners que tem pela cidade também, que tem assim os coração. Eu amo Santo Antônio de Jesus, eu amo Ságio, eu amo Santo Antônio de Jesus, e a minha cidade natal, que me deu a oportunidade de ser quem eu sou hoje, de nascer, crescer, sofrer, vencer, produzir e reproduzir também, porque hoje eu sou uma pessoa reprodutora de coisas boas. As coisas ruins que eu passei ficou para trás, mas as coisas boas eu estou aproveitando para cá. Minha história é uma história triste, sofrida e não vergonhosa. Tenho muito orgulho de mim. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória, porque você me fez eu descobrir o que eu tinha vontade de falar no aniversário de Santo Antônio de Jesus. 145 anos Santo Antônio de Jesus está fazendo, né? Completando dia 29. Vou estar com a minha escola desfilando também. E quero ver você lá também desfilando, Maria Vitória.